Fala pessoal, eu sou Eduardo Moreira e este é mais um vídeo review para o blog targethd.net, o esperado vídeo review do Motorola Moto G, um dos mais recentes ou mais recente lançamento da Motorola para o mercado nacional, um smartphone que está sendo muito elogiado e muito bem vendido no mercado brasileiro. Então vamos aqui mostrar, resenhar o produto. Mostrando a parte superior, os aspectos físicos dele, o conector para fones de ouvido de 3,5 milímetros, os botões de liga, desliga e bloqueio de tela, botão de controle de volume. Repare no acabamento do produto, o produto em si visualmente é muito parecido com o Moto X, tem muitas semelhanças em design. Na parte inferior nós temos o conector para o cabo micro USB para recarga de bateria e para transmissão de arquivos e aplicativos e músicas, fotos, vídeos, enfim. Na lateral esquerda não temos nada, porque todos os botões estão na lateral direita. Aqui a visão geral da parte traseira. Temos essa carcaça de plástico. Antes de falar dela, a câmera traseira de 5 megapixels e o alto-falantes na posição invertida do que temos no Moto X. No Moto X ele fica aqui à direita do usuário, mais o flash LED. Carcaça traseira de plástico, como vocês podem perceber, não sei se dá para ver pela câmera, ela deixa algumas marcas de dedo, é um acabamento mais simples do que aquele que o Moto X oferece. E se existe algum ponto negativo, assim, que realmente incomoda no Moto G, é que essa tampa, essa carcaça traseira é realmente muito difícil de ser removida. A seguir você vai ver o esforço que eu vou fazer para retirar essa carcaça, principalmente se você não tem unha no dedo. Ou pelo menos, bom, deixa eu refazer essa frase, se as suas unhas estão bem cortadas, porque unha no dedo a maioria das pessoas tem, né? Mas se a sua unha está bem cortada, vai ser bem difícil para você retirar essa carcaça traseira. A dica que eu dou é você utilizar justamente o lado onde está o conector para o micro USB, que aí pelo menos você tem um pequeno espaço para poder tentar fazer a alavanca. A seguir vocês vão ver o esforço que eu vou fazer para tirar a tampa traseira do Moto G. Pronto. E isso porque eu estou testando o smartphone há 2 semanas. A boa notícia é que essa carcaça traseira ela é bem mais rígida, ela é bem sólida, protege bem a parte interna do aparelho e é mais rígida do que a concorrência. Então você tem uma sensação de segurança ou de maior segurança ao utilizar o produto por conta disso aqui. Em compensação, ele tem umas linguetinhas internas que podem se quebrar eventualmente com o esforço que você vai fazer na hora de retirar essa tampa. Então cuidado quando você for colocar e retirar a tampa do Moto G. Em compensação, eu imagino que não vai ser o caso de você ficar colocando e removendo a tampa, até porque esse smartphone não tem slot para cartões micro SD. Apenas os 2 slots para cartões SIM, esse é o slot 2, o SIM 2, e esse é o slot SIM 1. Aqui o aspecto interno do Moto G, a bateria é não removível, não tem como remover a bateria, o que até não faz muito sentido, já que a gente tem um smartphone com carcaça traseira removível. A câmera frontal de 1.3 megapixels, que também está do lado esquerdo, diferente do que temos no Moto X, que ela fica posicionada do lado direito. A tela é uma tela de 4.5 polegadas, uma ótima tela, apesar de ser resolução HD, e também não era para se esperar mais do que isso, já que estamos falando de um smartphone de linha média, mas é excelente ter uma tela HD desse porte no modelo de linha média. Tem uma densidade de 329 pixels por polegada em 4.5 polegadas de tela. É talvez a melhor tela de smartphone de linha média que você pode encontrar no mercado, com uma capacidade de reprodução, vou ajustar aqui o foco, uma capacidade de reprodução de gráficos excepcional.
É simplesmente, tanto na coloração quanto na parte de reprodução gráfica mesmo, você não vê serrilhados, você não vê deformidades nos gráficos. É uma tela realmente muito boa. Acho que nesse aspecto a Motorola acertou em cheio. Aliás, o Moto G é um grande acerto da Motorola para um modelo da sua categoria. Outra coisa que podemos mostrar do smartphone é que ele possui esse menu adicional, que é o menu de gerenciamento de SIM cards. Nesse momento eu estou usando apenas um SIM, mas eu já fiz os testes com os 2 SIM cards sem maiores problemas. E esse é o único item adicional do menu de configurações. Sobre o telefone, sistema operacional Android Jelly Bean 4.3. Já tem atualização garantida para o Android KitKat, o Android 4.4, para janeiro de 2014. Vamos esperar para saber quando exatamente a Motorola vai fazer isso. É um Android quase puro. Ele não tem muitas personalizações, a Motorola quase não mexeu nesse aparelho. O máximo que eles colocaram foram os recursos, ou no caso os aplicativos que o Moto X já trazia, como o Motorola Assist, o Migração Motorola, o Moto Care, além do BR Apps, que é a versão brasileira, os aplicativos nacionais que os smartphones produzidos no Brasil precisam ter. Mas fora isso, são poucas customizações. Voltando a falar da tela, é uma tela com um toque bem preciso. O sistema como um todo está bem fluido, mas o toque na tela também ajuda porque ele está bem tranquilo, bem suave. Para interação de sistema isso é muito bom. Uma boa notícia para aqueles que gostam de música, ou até mesmo para o público-alvo desse smartphone, é a presença do rádio FM, que pode ser utilizado com os fones de ouvido. Eu já guardei os fones de ouvido para a devolução. Vale lembrar que esse aparelho foi enviado pela assessoria de imprensa da Motorola no Brasil. Esses são os fones de ouvido que acompanham o Moto G, fones de ouvido básicos. Não são os mesmos fones de ouvido que acompanham o Moto X, são fones bem básicos. Eu recomendo até que vocês adquiram fones por conta para conseguir uma qualidade melhor de áudio. E vale lembrar que essa versão que a Motorola do Brasil mandou para testes aqui no targethd.net é a versão com 8 GB de armazenamento. Existem outras duas variantes do Moto G no mercado nacional, que são a versão com 16 GB, com várias capas, a Colors Edition, e a versão com o fone de ouvido Bluetooth da Sol Republic, a versão Music Edition. Por falar em armazenamento, deixa eu mostrar aqui, dar uma leve ideia para vocês do que acontece, né? São 8 GB de armazenamento, mas de armazenamento de usuário ficam disponíveis 5.52 GB, ou seja, para quem for adquirir essa versão, tome cuidado porque é pouco espaço para armazenamento. 16 GB, algumas pessoas já reclamam que 16 GB é pouco para armazenar fotos, músicas, eventualmente vídeos, mas eu entendo que para a maioria dos usuários 16 GB são mais que suficientes, ainda mais pelo fato dos fabricantes estarem adotando as soluções de armazenamento na nuvem, o que permite que eles reduzam o espaço de armazenamento e ofereçam dispositivos teoricamente mais baratos. Porém, eu entendo que 8 GB é pouco e entendo até aqueles que reclamam que 16 GB são insuficientes para armazenar conteúdos. Mas enfim, é uma escolha dos fabricantes, não há muito que a gente possa fazer a respeito disso. Outro detalhe interessante deixa eu questionar o Wi-Fi do Moto G. O volume já está desligado, não queremos ser incomodados. Parte de internet, ele vai muito bem, ele tem internet Wi-Fi, tem o 3G ou 3G Plus, dependendo da sua operadora. Ele vai muito bem em todas as conectividades disponíveis. E tem a questão da tela de novo aqui influenciando.
é que eu não estou com o Moto X aqui e vou fazer um comparativo do Moto X em alguns dias, mas a tela do Moto G também oferece uma reprodução de cores mais fiel à realidade. Por exemplo, o branco é efetivamente branco, enquanto que no Moto X ele puxa mais para o vermelho. Mas não que seja vermelho, mas as cores ficam um pouco mais... O branco fica um pouco mais avermelhado, como se fosse, sei lá, como se tivessem passado terra suja. A terra é suja, enfim, vocês entenderam na parte branca da tela do dispositivo. Na parte de internet não tive problemas, todos os aplicativos de internet que eu consegui utilizar ou que eu tive acesso rodaram muito bem, Instagram funcionou muito bem, enfim, não há pontos a serem observados nesse aspecto. A câmera talvez seja um dos pontos de crítica, como é que eu posso dizer, inegociável do Moto G, mas mesmo assim eu entendo a escolha da Motorola. A câmera traseira é uma câmera de 5 megapixels, ela tem por enquanto essa leve diferença em relação à câmera do Moto X, que é o foco através do posicionamento desse círculo na tela, e aí você toca em qualquer parte para poder registrar a foto. É uma câmera ok, não é uma das melhores câmeras que eu já testei, é uma câmera bem mediana, de mediana para baixo. Porém, a gente está falando de um modelo de linha média, e desses modelos de linha média que a gente testou em 2013, são pouquíssimos que se destacam no aspecto câmera. Então, ou que pelo menos consegue oferecer algo acima da média nesse sentido. Então, acho que não é um ponto que vai desabonar completamente o Moto G por conta da câmera traseira. É uma câmera que é capaz de gravar vídeos a 720p, certo? A 30 frames por segundo. A câmera frontal, como eu já disse, é uma câmera de 1.3 megapixel, com gravação de vídeos também a 720p. Melhor do que ficar falando é mostrar um pouco dessas câmeras para vocês. Vamos lá, como já é tradição aqui no Target HD, você vai ver agora no próximo segmento testes de gravação de vídeo das duas câmeras. Primeiro da câmera traseira, de 5 megapixels, e depois da câmera frontal de 1.3 megapixel, e aí a gente continua com esse vídeo review. Esse é o teste da câmera frontal do Motorola Moto G. Estou dando aqui um giro de vários ângulos para mostrar para você qual é a capacidade de captação de vídeo e áudio em boa qualidade, ou pelo menos em boas condições de iluminação. Então, sol de rachar aqui em Araçatuba, fazendo vários giros com a câmera. E esse é o teste de vídeo da câmera frontal do Motorola Moto G. Continuo agora com o review do smartphone no targethd.net. Na parte de jogos, temos a grande surpresa do Moto G. Enquanto a gente puder mostrar jogos no YouTube, a gente vai continuar mostrando. Se não, se o YouTube começar a retirar meus vídeos do ar por causa das gameplays, aí desculpa, eu vou testar os jogos, mas não vou mostrar para vocês. Mas enquanto o YouTube deixar, a gente vai continuar a exibir. A parte de jogos é uma surpresa, porque eu instalei jogos pesados nesse smartphone, como o Real Racing 3, o Iron Man 3 e até mesmo o novo Dead Trigger 2, que nem é tão pesado assim, mas tem gráficos elaborados. Todos esses jogos rodaram muito bem no smartphone. É claro que em alguns deles, por exemplo o Real Racing 3, ele já é programado para reduzir a qualidade de gráficos quando encontra uma determinada especificação de hardware, até mesmo para poder fazer para ter um melhor desempenho no smartphone. Mesmo assim, o Moto G foi muito bem, o Real Racing 3 executou de forma impecável, o Iron Man 3 muito bem, o Dead Trigger 2 tranquilo. Então,
de forma surpreendente, mesmo com 1 GB de RAM, o Moto G foi excelente na parte de jogos. É claro, a gente tem que levar em conta uma GPU até razoável, a Adreno 305, e o processador quad-core de 1.2 GHz. Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas a Motorola fez um belo trabalho, e isso prova que o desempenho desse smartphone é realmente muito bom. Então, na sequência, vocês vão ver as gameplays que foram feitas de jogos que eu testei no Motorola Moto G, e aí vocês vão poder conferir com seus próprios olhos o quão bom é o desempenho desse produto com os jogos. De forma até surpreendente, porque eu não esperava que ele saísse tão bem num ponto que é considerado tão crítico para alguns usuários, já que... E o que é normal, né? Tem muita gente jogando nos smartphones, então é normal que eles se preocupem com esse aspecto. E para quem pensa em jogar eventualmente, ou jogar de forma um pouco mais a séria no smartphone, o Moto G não deixa a desejar, o que é uma excelente surpresa para todo mundo. Então fiquem com os gameplays dos jogos que eu testei durante o período que o Moto G ficou por aqui, e aí a gente volta a falar sobre o smartphone nesse review.
rapidamente de outros itens importantes no Moto G, eu estou abrindo aqui o Mapas para mostrar o GPS, ou pelo menos para falar do GPS. Ele não vem com um aplicativo de GPS, de guia de GPS, para você traçar rotas e ser coordenado pelo GPS, como vem em outros aparelhos, ou no caso o navegador da Google, ele não acompanha de forma nativa, mas você pode instalar o aplicativo de GPS da sua preferência. Em compensação, o GPS em si posiciona de forma muito rápida, eu gostei muito do GPS desse aparelho, repete a mesma estratégia do Moto X nesse aspecto, porque ele conta com os padrões AGPS e GLONASS para fazer a localização do usuário. Então, para aquele usuário que vai utilizar o Moto G para se localizar pelo mundo, eu acho que não vai ter problemas nesse aspecto. Outro fator muito elogiado desse aparelho, não só por mim, mas por outros que andaram testando, é a sua bateria. É um verdadeiro monstro. Isso aqui, esse resultado aqui eu deixei em stand-by. Eu deixei durante a madrugada descarregado, ou pelo menos desconectado do carregador, sem o Wi-Fi ligado, mas eu deixei em stand-by 7 horas e 41 minutos em stand-by. Ele tranquilamente consegue aguentar um dia de uso intenso, consegue tranquilamente. Se for uso moderado, mais de um dia e meio tranquilamente. Durante os testes, mexendo eventualmente com o aparelho conectado no Wi-Fi o tempo todo, ele em stand-by conseguiu durar 4 dias longe da tomada. Eu acho que uma das melhores coisas é essa capacidade de combinar um hardware relativamente potente, não é um modelo top de linha, eu reconheço isso, mas tem um hardware relativamente interessante, pelo menos um processador de 4 núcleos, o que teoricamente exigiria um pouco mais de consumo de bateria, mas o fato dele contar já com Android 4.3 Jelly Bean, que é uma versão que gerencia melhor os recursos do smartphone do que a 4.2.2, já é um ponto positivo. E principalmente o baixo nível de customização que a Motorola colocou nesse Android faz com que o conjunto do Moto G seja muito eficiente para a economia de bateria. Ou seja, se você precisa de um smartphone que a bateria dure pelo menos um dia de uso intenso, o Moto G é a sua escolha. E por fim, o desempenho dele, que é um desempenho impecável, sabe? Ele está muito bem ajustado. Como já falaram no Twitter, no Facebook, o Moto G é uma das raras exceções que entrega ao usuário mais do que aquilo, ou do que o valor proposto. Para um modelo cujo valor inicial é de R$ 649 ou R$ 699, dependendo do e-commerce que você comprar e dependendo da versão que você adquirir, já que ele está, teoricamente ele estaria disponível na versão Single SIM a 649, mas poucas pessoas encontraram essa versão, então a gente coloca como preço base o 699 da versão Dual SIM com 8 GB de armazenamento. Então, para um modelo por esse preço, você consegue mais do que aquilo que você está pagando. E outra coisa, a Motorola consegue estabelecer os padrões na questão custo-benefício. Sem medo de errar, o Motorola Moto G é a melhor relação custo-benefício hoje no mercado nacional, dentro da faixa de preço que ele é sugerido. É um modelo realmente muito eficiente, com uma performance impecável, sendo muito positivo em aspectos que você não espera, principalmente nessa questão dos jogos. Então é um aparelho que, para quem quer um produto nessa faixa de preço, tenho certeza, é a melhor opção que o seu dinheiro pode comprar dentro da faixa entre 700, 800, 900 reais que são pedidos por esse smartphone. Então é isso, o Motorola Moto G está aprovado, é um baita produto que você pode adquirir ainda nesse final de 2013 ou começo de 2014. E para mais informações a respeito desse review, você pode ver o review completo com fotos desse aparelho lá no targethd.net. Siga o blog no Twitter no @targethd, acesse o nosso Facebook também. Assina esse canal de vídeos no youtube.com/blogtargethd. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, pode me seguir no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.